Olá, eu sou o Carlos, supervisor educacional. Nesse vídeo falando um pouquinho sobre a mediação de conflitos, eu vou me reportar um pouquinho ao período em que eu fui diretor de escola entre 2018 e 2022. Nós tivemos a pandemia no meio, né? Foi um período bem desafiador, bem complexo, mas eu vou contar aqui um pouquinho da experiência que eu tive à frente da escola, no que se refere a essa mediação de conflitos. Nós sabemos que os conflitos sempre aparecem onde há pessoas. Em se tratando de conflito entre estudantes durante a pandemia, naquele período mais fechado, que os alunos não podiam entrar na escola, foi o único período que zerou conflito, né? Ali com certeza não houve conflito nenhum dentro da escola entre os estudantes. Mas os conflitos eles permaneceram, né? Nem que fossem entre os funcionários, né? Os profissionais adultos que também têm as suas divergências, né? Têm os seus momentos ali de maior tensão. Bom, então como diretor de escola, eu sempre procurei estabelecer um clima organizacional positivo, um clima organizacional saudável, que as pessoas que estão ali se sintam bem, né? Que a escola, como qualquer outra organização, ela tem que ser um lugar bom para você estar, né? Um lugar agradável. Até num texto teórico que eu li para o concurso de diretor, eu nunca esqueço que falava que a escola tem que ser um lugar eutópico, né? Eutópico no sentido de um lugar agradável, né? Um lugar bom. E é isso que eu sempre busquei, até porque eu tinha uma referência como professor numa outra escola estadual que eu percebia que era muito bom, né? O relacionamento entre os professores e os estudantes. E quando eu fui para essa escola como diretor, saí da sala de aula direto para a direção, que eu passei no concurso, eu já senti uma boa diferença, né? Eu senti falta daquele clima. E aí, quando eu pude, eu escolhi um coordenador que era professor comigo, né? Era um colega meu nessa outra escola. Ele tinha a mesma experiência e a mesma visão que eu. Então foi fundamental a ida dele, né, como coordenador nessa escola que eu era diretor. Ele me ajudou muito a trabalhar esse relacionamento entre professores, entre funcionários, entre os professores e os estudantes, porque muitas vezes a gente pensa assim, os alunos são muito difíceis, o que nós vamos fazer? E a gente nunca vê o lado, né, do corpo docente, dos funcionários, como eles vão tratar esses estudantes e o quanto isso impacta na melhoria do clima escolar como um todo, né? Então eu apostei muito nisso. Então percebi que houve uma melhora, né? A partir do momento que você dá autonomia aos estudantes, que você pratica a pedagogia da presença, que apesar de não ser uma escola integrante do PEI, esses valores, ainda que a gente não chamasse dessa forma, para nós já era algo muito caro, né? Você estar com o aluno, estar sempre fazendo as coisas com ele, não só o professor, mas a própria equipe gestora, né? Então a importância ali do diretor, do vice-diretor estar fazendo a entrada dos estudantes, né? Estar recepcionando, na hora do intervalo estar junto com eles, né? Estar ali circulando, portas sempre abertas, né? Sempre disponível para receber os estudantes, né? Não ser aquele diretor que os estudantes não sabem nem o nome, né? Não, mas ser alguém presente, assim como o vice-diretor, o coordenador. Acho que toda equipe não pode ser aquela equipe de gabinete, né? Que fica cada um ali na sua sala. Então, para mim, esses valores sempre foram extremamente necessários. E, claro, a gente sempre espera que tudo isso não seja só para, é um lugar agradável, mas isso impacta na frequência dos estudantes. Se é um lugar que eu gosto, eu vou, né? Eu não preciso
ser forçado a ir, eu vou querer ir para a escola. Então, isso para a frequência é muito bom. Nós não tínhamos o BI ainda, né? Mas nós tínhamos já um controle de frequência, né? E a gente via que a frequência não era um dos nossos maiores problemas, né? Por aquele controle interno que nós já fazíamos. Claro que sempre tinha, sempre tem, né? Sempre vai ter um aluno ou outro mais faltoso, que acaba evadindo, né? Mas no geral eu considero que a frequência era boa e a frequência, as boas aulas, professores engajados fazem com que nós cheguemos aos resultados. Então, por exemplo, em 2021 foi o último IDEB que eu participei aí como diretor, né? Que nossa escola participou, depois eu já fui para a supervisão, mas o nosso IDEB em 2021 foi 6. Então, eu acredito que esse clima, né, ajudou bastante também, né? O clima organizacional, o modo como você lida, né, com esses conflitos é muito importante. Acho que só para ilustrar aqui um último exemplo desse período, quando é uma escola muito conflituosa, eu entendo que tem muitas reclamações, acaba tendo muitas ouvidorias, né? Até por parte da comunidade escolar, que às vezes vai buscar um atendimento e não é bem atendido, né? Ou procura alguém da direção para resolver algum problema e ninguém recebe, esse tipo de situação, que às vezes acaba desembocando ali numa ouvidoria, né? Que agora eu, na figura do supervisor, acabo lidando muito com isso. No período que eu fiquei como diretor, eu tive apenas 4 ouvidorias. 2 reclamando de situações que não eram verídicas e outras 2 elogiando a direção, né? E elogiando principalmente pelo modo de atender, pelo modo de acolher. E uma ouvidoria dessa foi realizada por uma mãe de um estudante, que era inclusive um estudante que dava muito problema para a gente. Ela fez uma ouvidoria elogiando muito a direção da escola. E tivemos uma outra ouvidoria feita por um professor, né? Um professor elogiando a gestão da escola. Então acho que isso ajuda a ilustrar o bom trabalho que nós fizemos aí pensando em mediação de conflitos nesse período que nós fomos diretor de escola. Isso aí, obrigado.